Seu filho autista não falava nada até a mãe adotar um caramelo, e suas vidas mudaram para sempre. O ventilador girava lento, espalhando o calor pesado da tarde, enquanto o cheiro de café fresco preenchia a pequena casa. Helena estava na cozinha, tentando ignorar o silêncio que já fazia parte da rotina. Um silêncio que doía. Um silêncio que durava anos. Miguel, sentado no chão da sala, brincava sozinho, como sempre. Nenhuma palavra, nenhum som claro, apenas o mundo dele, distante de tudo. Até que algo inesperado acontece. Um cachorro caramelo surge na porta, como se já conhecesse aquele lugar. Sujo, cansado, mas com um olhar atento. Ele entra devagar, sem fazer barulho, e para diante de Miguel. O menino levanta os olhos. Os dois se encaram. E então, algo muda. Miguel abre a boca, hesita, e deixa escapar um som baixo, quase inaudível. Um som que nunca tinha sido ouvido antes. Helena congela. O coração dispara. Aquilo foi real. Antes de continuar essa história que já começa com um momento impossível de ignorar, aproveita agora para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a levar histórias como essa para mais pessoas. Helena se aproxima devagar, com medo de que qualquer movimento quebre aquele instante frágil. O cachorro continua ali, firme, como se tivesse um propósito. Miguel estende a mão. O toque acontece. E naquele gesto simples, silencioso, nasce algo que ninguém ali ainda consegue explicar. Nos dias seguintes, o cachorro passa a ficar. Contra todas as dúvidas, contra todas as dificuldades. Helena tenta resistir, já tem problemas demais, contas demais, preocupações demais. Mas algo dentro dela diz que aquilo não é por acaso. E não é. Porque, pouco a pouco, o menino que não falava começa a reagir. Primeiro com olhares mais atentos. Depois com pequenos sons. Sempre na presença do caramelo. Mas nem tudo será simples. O barulho das festas na rua ainda assusta Miguel. A escola começa a pressionar Helena por resultados. O dinheiro fica cada vez mais curto. E o medo de acreditar e se decepcionar continua ali, crescendo dentro dela. Ainda assim, existe algo diferente agora. Algo que entrou pela porta sem pedir licença. E que pode mudar tudo, para sempre. O ventilador antigo fazia um barulho irregular, como se também estivesse cansado daquela rotina repetida. O ar quente grudava na pele, e o cheiro de café recém-passado se espalhava pela casa simples. Helena apoiava as mãos na pia, olhando pela janela sem realmente ver nada. O silêncio atrás dela era o que mais pesava. Miguel estava na sala, sentado no chão frio, com o carrinho quebrado entre os dedos. Ele girava a roda com atenção, como fazia todos os dias. Nenhuma palavra. Nenhum chamado. Nenhuma tentativa de interação. Apenas aquele pequeno universo onde só ele existia. Helena já tinha tentado de tudo. Consultas, terapias, exercícios indicados por profissionais. Algumas melhoras vinham e iam embora como vento passageiro. E cada vez que ela se permitia acreditar, a frustração voltava ainda mais forte. Naquela tarde, porém, algo fugia do comum. A porta da frente estava encostada, não completamente fechada. Um descuido pequeno, mas que mudaria tudo. Um cachorro caramelo apareceu ali, parado na entrada. Magro, com o pelo sujo e os olhos atentos, ele observava o interior da casa como se estivesse avaliando se deveria entrar. O silêncio permaneceu. Miguel não costumava reagir a nada externo, mas, naquele momento, ele levantou o olhar. Seus olhos encontraram os do cachorro. O tempo pareceu desacelerar dentro da sala. O animal deu um passo para dentro. Depois outro. Helena ainda não tinha percebido. O cachorro parou a poucos metros do menino. Não rosnou, não latiu. Apenas ficou ali, presente, firme. Algo na postura dele era diferente, como se entendesse que qualquer movimento brusco poderia quebrar aquele instante. Miguel inclinou levemente a cabeça. Seus dedos pararam de girar a roda do carrinho. E então aconteceu. Seus lábios se abriram, hesitantes. Um som baixo escapou, quase um sopro, mas carregado de algo novo. Não era claro, não era uma palavra formada, mas também não era silêncio. Helena ouviu. O corpo dela travou. Por um segundo, achou que fosse imaginação. Mas quando se virou e viu a cena, sentiu o coração bater forte demais. O cachorro continuava ali. Miguel olhava para ele. E aquele som tinha sido real. Helena caminhou devagar, como se o chão pudesse quebrar sob seus pés.
O medo de estragar o momento era maior do que qualquer outra coisa. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo que ela percebesse. Miguel estendeu a mão. O cachorro se aproximou um pouco mais, abaixando a cabeça com cuidado. O toque aconteceu. Pequeno, leve, mas suficiente para mudar o ar dentro da casa. Helena levou a mão à boca, tentando conter o choro. Durante anos, ela esperou por qualquer sinal, qualquer resposta. E ali, diante dela, algo começava a surgir de forma inesperada. O cachorro não parecia apenas um visitante. Havia uma calma nele, uma paciência rara. Ele não invadia o espaço de Miguel, mas também não recuava. Nos minutos seguintes, Miguel manteve a mão sobre o pelo do animal. Seus dedos se moviam devagar, explorando aquela nova sensação. O som do ventilador continuava, o cheiro de café ainda estava no ar, mas tudo parecia diferente agora. Helena pensou em tirar o cachorro dali. Era o mais sensato. Um animal desconhecido dentro de casa podia trazer problemas. Mas seu corpo não obedecia à lógica. Algo dentro dela dizia para esperar, para observar, para não interromper. Quando o cachorro finalmente se deitou no chão, próximo ao menino, Miguel não se afastou. Pelo contrário, ele se inclinou um pouco mais, mantendo contato. Era pouco. Mas, para Helena, era tudo. Naquela tarde quente, dentro de uma casa simples, algo começou a mudar. Não de forma grandiosa, não com respostas imediatas, mas com um pequeno gesto que carregava uma possibilidade imensa. E, pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu algo diferente do medo. Ela sentiu esperança. Na manhã seguinte, a luz entrou tímida pelas frestas da janela, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar quente. Helena acordou antes do despertador, como fazia todos os dias, mas algo estava diferente. Por um breve instante, ela não sentiu o peso imediato da preocupação. Havia uma lembrança recente ocupando seu pensamento, algo que parecia bom demais para ser verdade. Ela se levantou devagar e caminhou até a sala. O cachorro ainda estava lá. Deitado no mesmo lugar, com o corpo relaxado, ele abriu os olhos ao perceber a presença dela, mas não se moveu bruscamente. Miguel estava ao lado, ainda dormindo, com uma das mãos apoiada sobre o pelo do animal, como se temesse que ele desaparecesse. Helena ficou parada, observando a cena. O ar da manhã tinha um cheiro leve de terra, trazido pela brisa que entrava pela janela. O ventilador havia sido desligado durante a madrugada, e o silêncio agora era diferente. Não era mais vazio. Era preenchido por uma presença inesperada. Ela respirou fundo. A razão começou a falar mais alto. Um cachorro de rua dentro de casa significava despesas, riscos, responsabilidade. Ela já tinha dificuldades suficientes. Havia contas atrasadas, consultas marcadas, e o constante medo de não conseguir dar tudo o que Miguel precisava. Ainda assim, seus olhos voltaram para o filho. Miguel raramente aceitava contato físico. Qualquer mudança no ambiente costumava deixá-lo agitado. Mas ali estava ele, tranquilo, dormindo ao lado de um animal que tinha entrado sem aviso. Helena decidiu preparar o café antes de tomar qualquer decisão. Na cozinha, o som da água fervendo trouxe uma sensação de rotina. O cheiro do pó sendo coado se espalhou novamente pela casa, quente e familiar. Mas sua mente não estava ali. Cada pensamento voltava para a sala. Quando retornou com a xícara nas mãos, encontrou Miguel já acordado. Ele estava sentado, olhando para o cachorro. Seus dedos se moviam devagar sobre o pelo, repetindo o gesto da tarde anterior. O animal permanecia imóvel, aceitando o toque com uma paciência incomum. Helena se aproximou. Miguel não a olhou. Isso não era novidade. O que chamou sua atenção foi o leve movimento dos lábios dele. Um som surgiu. Baixo, curto, quase um murmúrio. Helena sentiu o peito apertar. Ela não quis interromper. Não quis falar. Apenas ficou ali, observando, tentando guardar cada detalhe daquele momento. O cachorro levantou a cabeça e olhou para ela por um instante. Havia algo naquele olhar que parecia consciente, como se entendesse o impacto da sua presença. Helena tomou uma decisão provisória. Pegou um prato antigo, colocou um pouco de água e um pedaço de pão que havia sobrado do dia anterior. Colocou no chão, próximo à porta. O cachorro levantou devagar, cheirou o alimento e começou a comer sem pressa. Miguel observava tudo. Quando o animal terminou, voltou para perto do menino e se deitou novamente, como se aquele fosse o seu lugar. O restante da manhã seguiu com pequenas mudanças. Miguel acompanhava o cachorro com o olhar.
Em alguns momentos, emitia sons baixos, sempre quando o animal se aproximava mais. Helena percebeu um padrão. Aquilo não era aleatório. Era como se o cachorro despertasse algo que ninguém havia conseguido até então. Mas a realidade logo voltou a se impor. Ela precisava sair para resolver questões da casa, ir até a padaria onde fazia pequenos serviços e garantir algum dinheiro para a semana. Não poderia levar o cachorro, e não sabia como Miguel reagiria se fosse separado dele. Esse era o primeiro grande dilema. Ela tentou afastar o animal, conduzindo-o até o portão. O cachorro resistiu apenas com o olhar. Não avançou, não latiu, mas também não saiu. Miguel começou a se agitar. Seus movimentos ficaram mais rápidos, e um som mais alto escapou de sua boca. Não era uma palavra, mas era claramente um sinal de desconforto. Helena parou imediatamente. O coração apertou. Ela olhou para o cachorro, depois para o filho. Suspirou fundo. Naquele momento, percebeu que aquela decisão simples poderia ser mais importante do que parecia. E pela primeira vez em muito tempo, ela escolheu não seguir apenas a lógica. Escolheu tentar. O sol já estava mais alto quando Helena decidiu que não podia mais adiar. O calor começava a apertar, trazendo com ele o cheiro de asfalto quente e o barulho distante das pessoas conversando nas calçadas. Era dia de movimento no bairro, e ela precisava sair. Miguel permanecia na sala, sentado no chão, com o cachorro ao lado. Os dois pareciam presos em um pequeno mundo silencioso, onde o resto da casa não existia. O menino passava a mão pelo pelo do animal com movimentos repetidos, mas havia algo novo ali. Seu olhar estava mais presente, mais atento. Helena pegou a bolsa, mas hesitou antes de ir até a porta. A ideia de deixar Miguel sozinho com um cachorro desconhecido parecia imprudente. Ao mesmo tempo, separá-los naquele momento poderia provocar uma crise. Ela já tinha visto sinais disso mais cedo, e não queria repetir. Decidiu fazer um teste. Chamou Miguel pelo nome, com voz suave. Ele não respondeu, como de costume. Mas, quando o cachorro levantou a cabeça ao ouvir o som, Miguel também reagiu. Foi um movimento sutil, mas suficiente para prender a atenção de Helena. Ela se aproximou mais. Tentou novamente. Desta vez, chamou o cachorro com um estalo de dedos, sem saber exatamente o que estava fazendo. O animal olhou para ela e deu alguns passos em sua direção. Miguel acompanhou com os olhos. Seus lábios se moveram. Um som saiu, mais firme que os anteriores, ainda incompleto, mas claramente intencional. Helena sentiu um arrepio subir pelo corpo. Aquilo não era coincidência. Havia uma conexão. Ela decidiu agir com cuidado. Abriu a porta, deixando uma fresta, como havia acontecido no dia anterior. Se o cachorro quisesse sair, teria liberdade. Se quisesse ficar, também. Foi uma escolha simples, mas cheia de significado. Antes de sair, deixou mais água e um pouco de comida improvisada. Não era o ideal, mas era o que tinha. O cheiro do pão se misturava com o ar quente, criando um ambiente familiar e improvisado. Na rua, o movimento era intenso. Vizinhas conversavam sobre a vida, crianças corriam descalças, e o som de um rádio tocando forró vinha de uma casa próxima. Helena caminhava rápido, mas sua mente estava longe dali. Ela pensava em Miguel. Pensava no cachorro. Pensava na possibilidade de aquilo tudo ser apenas um momento passageiro. Na padaria, o cheiro de massa assando e café forte trouxe um pouco de conforto. O dono, seu Antônio, percebeu que ela estava distraída. Perguntou se estava tudo bem. Helena hesitou, mas acabou contando por cima o que havia acontecido. Não entrou em detalhes, mas mencionou o cachorro e a reação de Miguel. Seu Antônio ouviu com atenção, apoiado no balcão. Disse que, às vezes, certos encontros não acontecem por acaso. Contou que já tinha visto histórias de animais que ajudavam pessoas de maneiras difíceis de explicar. Helena ouviu, mas manteve os pés no chão. Ela já tinha se decepcionado antes. Não queria criar expectativas. Ainda assim, as palavras ficaram na cabeça dela. Quando terminou o trabalho, voltou para casa com pressa. O coração estava apertado, dividido entre esperança e medo. Ao abrir a porta, encontrou a mesma cena. Miguel no chão. O cachorro ao lado. Mas havia algo novo. O prato de água estava virado, e o chão molhado refletia a luz da tarde. Um pequeno caos que indicava movimento, tentativa, vida. Miguel olhou para ela. Por um segundo a mais do que o habitual. E então fez um som. Mais claro. Mais forte. Helena parou no meio da sala.
As lágrimas vieram sem aviso. Ela não precisava entender tudo naquele momento. Bastava sentir. Algo estava acontecendo. E, pela primeira vez, não parecia frágil. Parecia real. A tarde caiu devagar, tingindo o céu com tons alaranjados que entravam pela janela e se espalhavam pelo chão ainda úmido da sala. Helena permaneceu parada por alguns segundos, absorvendo tudo ao seu redor. O pequeno acidente com a água, o olhar mais atento de Miguel, os sons que começavam a ganhar força. Nada daquilo parecia comum. Ela deixou a bolsa sobre a cadeira e se aproximou com cuidado. Miguel continuava sentado no chão, mas agora seus movimentos tinham um ritmo diferente. Ele não estava apenas repetindo gestos. Havia intenção. Seus dedos deslizavam pelo pelo do cachorro e, de vez em quando, ele olhava para Helena, como se estivesse começando a perceber a presença dela de outra forma. O cachorro levantou a cabeça ao vê-la mais perto. Seus olhos acompanharam cada passo dela, atentos, mas tranquilos. Havia uma confiança silenciosa naquele comportamento, como se já fizesse parte da casa. Helena pegou um pano e começou a secar o chão. O cheiro leve de umidade misturado com o calor criava uma sensação estranha, quase acolhedora. Enquanto limpava, observava Miguel de canto de olho. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Naquela noite, decidiu mudar algo na rotina. Preparou o jantar mais cedo, um prato simples, com arroz, feijão e um pouco de ovo. O cheiro se espalhou pela casa, trazendo uma sensação de normalidade. Mas, dessa vez, ela não levou o prato até Miguel como sempre fazia. Chamou por ele. Sua voz saiu firme, mas suave. Miguel não respondeu de imediato. O silêncio ainda existia, mas não era o mesmo silêncio de antes. O cachorro se levantou e caminhou até a cozinha. Depois de alguns segundos, Miguel fez o mesmo. Foi um movimento lento, hesitante, mas aconteceu. Helena sentiu o coração acelerar. Ela colocou o prato na mesa baixa e esperou. Miguel se aproximou, sentou-se e começou a comer, enquanto o cachorro deitava ao lado, como um guardião silencioso. Durante o jantar, pequenos sons escaparam da boca do menino. Não eram palavras completas, mas tinham ritmo, tinham intenção. Helena evitou reagir de forma exagerada. Já tinha aprendido que qualquer estímulo intenso podia afastá-lo. Mas por dentro, tudo nela vibrava. Depois de comer, Miguel voltou para a sala. O cachorro seguiu, como uma sombra fiel. Helena observava cada detalhe, tentando gravar na memória cada mudança, cada avanço. Mais tarde, quando a noite já estava silenciosa e o som distante de um rádio ecoava pela rua, Helena decidiu dar banho no cachorro. Era uma necessidade. Ele ainda estava sujo, com o pelo grudado em algumas partes. Levou-o até o quintal, improvisou com um balde e uma mangueira. A água estava fria, e o cachorro hesitou no início, recuando um pouco. Mas não resistiu por muito tempo. Miguel apareceu na porta. Ficou observando. O som da água caindo, o cheiro de sabão simples, o movimento das mãos de Helena esfregando o pelo do animal criavam uma cena quase hipnótica. Em determinado momento, Miguel se aproximou. Deu mais um passo. E outro. Até ficar perto o suficiente para tocar novamente. Helena parou por um segundo, surpresa. Ele nunca se aproximava durante atividades assim. Mas ali estava ele. Presente. Quando o banho terminou, o cachorro parecia outro. O pelo caramelo brilhava sob a luz fraca do quintal. Ele sacudiu o corpo, espalhando gotas de água pelo ar quente. Miguel soltou um som curto. Parecia uma reação. Helena sorriu pela primeira vez naquele dia. Mais tarde, ao se preparar para dormir, percebeu que uma decisão silenciosa já havia sido tomada dentro dela. O cachorro ficaria. Mesmo sem garantias. Mesmo com dificuldades. Porque, naquele momento, ela já não via mais aquele animal como um problema. Via como uma possibilidade. E isso mudava tudo. Os dias seguintes começaram a ganhar um ritmo diferente dentro da casa. O calor continuava o mesmo, o ventilador ainda fazia seu barulho irregular, e o cheiro de café permanecia como um ritual nas manhãs. Mas havia algo novo preenchendo o ambiente. Uma presença constante, um movimento que quebrava a monotonia do silêncio. O cachorro já não era mais um visitante. Ele fazia parte. Miguel passou a acordar e procurar por ele com o olhar. Não havia palavras ainda, mas havia intenção clara. Seus olhos percorriam o espaço até encontrar o pelo caramelo deitado próximo, e só então seu corpo parecia relaxar. Helena começou a perceber padrões mais definidos.
Sempre que o cachorro se afastava, mesmo que por poucos passos, Miguel demonstrava desconforto. Seus dedos ficavam mais agitados, seus sons mais intensos. Mas, quando o animal retornava, tudo voltava a se acalmar. Era como se existisse um fio invisível ligando os dois. Numa manhã de céu nublado, com o vento trazendo o cheiro de chuva antes mesmo das primeiras gotas caírem, Helena decidiu dar um passo importante. Pegou o caderno onde anotava orientações da terapeuta e começou a observar Miguel de forma mais estruturada. Chamou o nome dele. Nada. Chamou o cachorro com um som leve. O animal levantou a cabeça imediatamente. Miguel reagiu junto. Seus olhos se voltaram para Helena. Ela repetiu o processo algumas vezes, alternando entre chamar o cachorro e observar a reação do filho. A cada tentativa, percebia algo novo. Pequenas respostas, pequenos movimentos, pequenas tentativas de som. Aquilo não era mais um acaso isolado. Era um caminho. Mas o progresso também trouxe novos desafios. Naquela semana, Helena precisava levar Miguel até a terapeuta, Clara. Era uma rotina já estabelecida, mas sempre difícil. O trajeto, o ambiente diferente, os estímulos externos, tudo costumava provocar reações intensas. Dessa vez, havia uma variável nova. O cachorro. Helena sabia que não poderia levá-lo sem autorização. E também sabia que separar os dois poderia ser um problema. Ainda assim, decidiu tentar manter a rotina como antes. Preparou Miguel com antecedência, organizou a bolsa, tentou manter tudo previsível. Quando chegou o momento de sair, o cachorro percebeu. Levantou-se imediatamente. Miguel também. Helena caminhou até a porta, tentando agir com naturalidade. O cachorro a seguiu. Miguel veio logo atrás. Ao abrir o portão e sair, fechou rapidamente antes que o animal passasse. Foi um erro. Do lado de dentro, o cachorro ficou. Do lado de fora, Miguel parou. O corpo dele enrijeceu. O som que saiu de sua boca foi mais alto do que o habitual. Não era uma palavra, mas era um protesto claro. Seus olhos se encheram de tensão, e seus movimentos começaram a ficar desorganizados. Helena sentiu o impacto imediato da decisão. Tentou acalmá-lo, segurando sua mão, falando com voz suave. Mas não funcionou. O caminho até a terapeuta se tornou difícil. Miguel permaneceu agitado, desconectado, como se algo essencial tivesse sido arrancado dele. Durante a sessão, Clara percebeu a diferença. Perguntou o que havia mudado. Helena hesitou, mas acabou contando sobre o cachorro. Sobre os sons. Sobre as reações. Clara ouviu com atenção, sem interromper. Seus olhos demonstravam interesse genuíno. Ela pediu detalhes, fez perguntas, tentou entender a dinâmica entre o menino e o animal. Ao final da conversa, sugeriu algo que surpreendeu Helena. Disse: "O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Que talvez o cachorro não fosse um obstáculo. Talvez fosse parte da solução." Helena saiu da clínica com a cabeça cheia. O céu já estava escuro, e o cheiro de chuva finalmente tomava conta do ar. As primeiras gotas começaram a cair enquanto ela caminhava de volta para casa. Ao abrir o portão, encontrou o cachorro deitado na entrada. Como se estivesse esperando. Miguel parou. O corpo dele relaxou quase instantaneamente. E, pela primeira vez, ao olhar para o animal, ele emitiu um som que parecia um chamado. Algo que começava a ganhar forma. Helena percebeu que, a partir daquele momento, nada mais poderia ser conduzido da mesma maneira. A chuva daquela noite caiu forte, batendo no telhado com um som contínuo que preenchia todos os espaços da casa. O cheiro de terra molhada invadiu o ambiente, trazendo uma sensação de frescor que contrastava com o calor dos dias anteriores. Helena observava pela janela enquanto Miguel permanecia sentado no chão, com o cachorro deitado ao seu lado. Desta vez, o som da chuva não parecia incomodá-lo. Pelo contrário, havia uma calma diferente no ar. Miguel passava os dedos pelo pelo ainda levemente úmido do cachorro, como se aquele gesto o mantivesse ancorado. Seus movimentos estavam mais suaves, menos repetitivos. Helena se aproximou devagar e se sentou no sofá, sem tirar os olhos dos dois. As palavras de Clara não saíam de sua cabeça. Talvez fosse parte da solução. Aquilo mudou algo dentro dela. Pela primeira vez, Helena não estava apenas reagindo às dificuldades. Ela começava a considerar possibilidades.
Na manhã seguinte, o céu ainda estava nublado, e o chão do quintal permanecia encharcado. Pequenas poças refletiam a luz cinzenta do dia. Helena acordou decidida a tentar algo novo. Pegou um dos brinquedos antigos de Miguel, um objeto simples que ele raramente usava da forma convencional, e chamou o cachorro com um gesto leve. O animal se aproximou. Helena então colocou o brinquedo entre os dois. Miguel observou. Seus olhos alternavam entre o objeto e o cachorro. Por alguns segundos, nada aconteceu. O silêncio voltou a dominar o espaço, mas agora Helena sabia que precisava esperar. O cachorro tocou o brinquedo com o focinho, empurrando levemente. Miguel reagiu. Seu corpo se inclinou para frente, e seus dedos tocaram o objeto. O movimento foi lento, mas cheio de intenção. Helena prendeu a respiração. Então veio o som. Mais firme do que antes. Mais claro. Não era ainda uma palavra completa, mas havia uma tentativa evidente de comunicação. O cachorro permaneceu ali, atento, como se incentivasse o gesto sem pressão. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas não se moveu. Não falou. Ela havia aprendido que aquele processo exigia delicadeza. Os dias começaram a seguir esse novo padrão. Helena criava pequenas situações onde o cachorro servia como ponte. Um objeto, um gesto, um chamado. Sempre com cuidado, sempre respeitando o tempo de Miguel. Os avanços eram lentos, mas constantes. E cada pequeno progresso vinha acompanhado de um custo. Helena passou a se dedicar ainda mais. Dormia menos, trabalhava mais para cobrir os gastos extras com comida e cuidados para o animal. O cansaço começou a aparecer em seu rosto, nas olheiras profundas, nos movimentos mais lentos. Mas ela não recuava. Em uma tarde particularmente quente, o bairro começou a se preparar para uma festa local. Bandeirinhas coloridas foram penduradas nas ruas, e o som de música começou a ecoar mais alto do que o habitual. Miguel percebeu a mudança. Seu corpo reagiu antes mesmo que o som aumentasse de verdade. Ele se levantou, inquieto, caminhando pela casa sem direção clara. O cachorro o seguiu. Helena tentou manter a rotina, mas o barulho crescia a cada minuto. Risadas, música, vozes altas. Tudo aquilo invadia o espaço que antes era controlado. Miguel levou as mãos aos ouvidos. O som que saiu de sua boca foi mais intenso, carregado de desconforto. Helena sentiu o desespero subir. Mas antes que ela pudesse agir, o cachorro se aproximou. Deitou-se junto aos pés de Miguel. Encostou o corpo no dele. O contato foi imediato. Miguel parou. Seus movimentos desaceleraram. A respiração começou a se regular. O som externo ainda estava lá, mas parecia distante. Helena observava sem acreditar. Aquilo era novo. Era forte. E, mais uma vez, vinha daquele animal que entrou sem aviso. Naquele momento, ela entendeu que não se tratava apenas de avanços na fala. Havia algo mais profundo acontecendo. Algo que ia além do que qualquer método que ela já tinha tentado. E pela primeira vez, Helena deixou de pensar apenas no que faltava. Começou a enxergar o que já estava sendo construído. As bandeirinhas coloridas balançavam com o vento quente, e o som da sanfona se espalhava pelas ruas, misturado com risadas e conversas animadas. O bairro inteiro parecia vibrar com a festa, mas dentro da casa de Helena, a tensão ainda era recente. Miguel permanecia sentado no chão, mais calmo depois do contato com o cachorro, mas ainda sensível. Seus olhos evitavam a porta, como se o barulho lá fora pudesse atravessar as paredes a qualquer momento. O cachorro continuava ao lado dele, atento a cada pequeno movimento. Helena observava tudo com cuidado. O coração ainda acelerado pela crise recente, mas também tomado por uma sensação nova de compreensão. Ela começava a perceber que o mundo de Miguel não era silencioso por ausência, mas por excesso. Sons demais, estímulos demais, tudo chegando ao mesmo tempo. E, de alguma forma, o cachorro ajudava a organizar esse caos. Naquela noite, Helena tomou uma decisão difícil. Precisava enfrentar o mundo externo aos poucos, sem forçar, mas também sem evitar completamente. Miguel não poderia viver isolado para sempre. Começou com algo simples. Abriu a porta apenas o suficiente para que o som entrasse de forma controlada. A música ainda era alta, mas menos invasiva. O cheiro de milho cozido e bolo assado vinha junto com o vento, trazendo memórias de tempos mais leves. Miguel reagiu imediatamente. Seu corpo ficou tenso, mas não entrou em descontrole. O cachorro se aproximou mais, encostando levemente nele,
como já havia feito antes. Helena se ajoelhou ao lado dos dois. Permaneceu em silêncio. Aos poucos, Miguel começou a se acostumar com aquele nível de estímulo. Seus dedos se moveram, tocando o pelo do cachorro com mais frequência. Sua respiração, embora ainda irregular, não se descompensava completamente. Foi um pequeno avanço, mas significativo. Nos dias seguintes, Helena passou a repetir esse processo. Pequenas exposições, sempre com o cachorro presente. Sons leves, depois um pouco mais intensos. Sempre respeitando o limite de Miguel. Enquanto isso, uma nova preocupação começou a surgir. Na escola, os professores passaram a questionar a frequência e o progresso do menino. Helena foi chamada para uma conversa. A sala da coordenação era abafada, com paredes cheias de cartazes coloridos que pareciam não fazer sentido naquele momento. A coordenadora falava com cuidado, mas as palavras tinham peso. Disse que Miguel não estava acompanhando as atividades. Que a comunicação ainda era muito limitada. Que talvez fosse necessário reavaliar sua permanência. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela tentou explicar os avanços recentes, falou sobre os sons, sobre as reações, sobre o cachorro. Mas percebeu que aquilo não fazia parte dos critérios formais da escola. Ao sair de lá, o sol parecia mais forte do que nunca. O barulho da rua, mais intenso. Tudo parecia pressionar ao mesmo tempo. Em casa, encontrou Miguel no mesmo lugar de sempre. E o cachorro, ao lado. Ela se sentou no chão, exausta. Pela primeira vez desde que tudo começou, o medo voltou com força. Medo de que nada daquilo fosse suficiente. Medo de que o mundo lá fora não estivesse preparado para o que estava acontecendo dentro daquela casa. Mas então, algo aconteceu. Miguel se aproximou. Lentamente. Sentou-se mais perto dela do que de costume. O cachorro veio junto. Helena sentiu o toque leve da mão do filho em seu braço. Foi rápido, mas foi intencional. Ela olhou para ele. E, com esforço visível, Miguel emitiu um som. Mais claro. Mais próximo de uma palavra do que nunca. Helena fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Aquilo era real. E mesmo com todas as dificuldades, com todas as barreiras externas, ela sabia que não podia recuar. Porque, dentro daquela casa, algo estava crescendo. E não podia ser ignorado. O calor voltou com força nos dias seguintes, secando rapidamente as marcas da chuva no quintal e trazendo de volta o ar pesado que parecia parar no tempo. Dentro da casa, Helena tentava manter uma rotina estável, mas a conversa na escola ainda ecoava em sua mente como um aviso constante. Ela sabia que precisava agir. Naquela manhã, decidiu conversar novamente com Clara. Levou Miguel mais cedo, tentando evitar o movimento intenso das ruas. O cachorro ficou em casa, deitado próximo à porta, observando a saída com um olhar atento, como se entendesse que algo importante estava acontecendo. Miguel sentiu a ausência imediatamente. Durante o trajeto, seus movimentos ficaram mais rígidos. Ele evitava olhar ao redor e mantinha as mãos juntas, pressionando os dedos com força. Helena tentou manter a calma, falando baixo, repetindo palavras simples, mas a conexão não era a mesma. Ao chegar na clínica, o ambiente controlado ajudou um pouco. O ar-condicionado trazia um frescor leve, e o silêncio era mais previsível. Clara recebeu os dois com um olhar atento, percebendo a diferença no comportamento do menino. Helena contou tudo. A conversa na escola, os avanços em casa, a ligação com o cachorro. Desta vez, não resumiu. Descreveu cada detalhe, cada som, cada reação. Clara ouviu com concentração, anotando pontos importantes. Depois de alguns minutos, fez uma proposta. Sugeriu que o cachorro fosse incluído no processo terapêutico. Não de forma improvisada, mas estruturada. Explicou que existiam abordagens que utilizavam animais como apoio emocional e estímulo sensorial. Disse que, embora não fosse comum ali, poderiam tentar adaptar algumas sessões. Helena sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Aquilo fazia sentido, mas também significava mais responsabilidades, mais ajustes, mais desafios. Ainda assim, aceitou. Na sessão seguinte, o cachorro foi levado. Desde o momento em que entrou na clínica, algo mudou. Miguel, que normalmente evitava contato com o ambiente, caminhou com mais segurança. Seus olhos estavam mais atentos, seus movimentos menos defensivos. Clara observava tudo com cuidado. Ela propôs uma atividade simples. Colocou um objeto entre Miguel e o cachorro, incentivando uma interação mediada.
O animal respondeu com naturalidade, tocando o objeto com o focinho, como já fazia em casa. Miguel reagiu. Seus dedos se moveram com mais rapidez, e um som saiu de sua boca. Mais claro. Mais direcionado. Clara trocou um olhar com Helena. Aquilo era um avanço concreto. Mas nem tudo seria simples. Com o passar das semanas, a notícia sobre o cachorro começou a circular entre outros profissionais da clínica. Nem todos concordavam com a abordagem. Alguns questionavam a validade, outros demonstravam preocupação com regras e protocolos. Clara passou a enfrentar resistência. Mesmo assim, continuou. Em casa, Helena também enfrentava dificuldades. O custo com a alimentação aumentou, o tempo parecia cada vez mais curto, e o cansaço se acumulava. Ainda assim, ela mantinha o foco. Cada pequeno progresso de Miguel era uma confirmação de que estava no caminho certo. Em uma tarde particularmente quente, enquanto o som distante de uma música ecoava pela rua, Helena decidiu tentar algo novo. Chamou o cachorro. Depois chamou Miguel. O menino olhou para os dois. Seus lábios se moveram. E, com esforço visível, ele emitiu um som que se aproximava de um chamado. Helena sentiu o coração apertar. Não era perfeito. Não era completo. Mas era um passo. Um passo que vinha sendo construído com paciência, esforço e dedicação. Ela percebeu que o caminho ainda era longo. Cheio de obstáculos. Mas, pela primeira vez, não parecia impossível. Porque agora, ela não estava mais tentando sozinha. O verão avançava rapidamente, e o sol se tornava intenso, refletindo nas paredes brancas da casa e aquecendo o quintal até as primeiras horas da tarde. Helena passava a maior parte do tempo planejando atividades que pudessem integrar Miguel e o cachorro de maneira segura, mas estimulante. Cada dia era uma nova tentativa, e cada tentativa exigia atenção plena e paciência. Naquela manhã, o bairro estava mais movimentado que o habitual. Feirantes montavam barracas de frutas e doces, o cheiro de café fresco se misturava ao aroma de pão recém-assado, e crianças corriam entre os adultos, rindo e gritando. Helena sabia que qualquer distração poderia desestabilizar Miguel, mas também queria que ele experimentasse o mundo fora de casa. Ela decidiu tentar uma caminhada curta. Pegou a coleira do cachorro, colocou-a com cuidado, e chamou Miguel para se aproximar. Ele hesitou, mas não resistiu. O menino segurou a mão da mãe, e o cachorro caminhou à frente, como se liderasse o caminho com confiança. Durante a caminhada, pequenas situações testaram o progresso do menino. Um cachorro do vizinho latiu alto, e Miguel enrijeceu por um instante. O cachorro caramelo imediatamente se posicionou entre ele e o estímulo, oferecendo proteção silenciosa. O som diminuiu, e o corpo de Miguel relaxou. Helena sentiu o coração acelerar. Ela sabia que cada passo fora da zona de conforto era um avanço. No caminho de volta, encontraram uma senhora oferecendo flores. Miguel olhou para as cores brilhantes, apontou para elas, e emitiu um som mais claro do que jamais havia feito antes. Helena segurou a mão dele, com lágrimas nos olhos, observando a tentativa de comunicação que se tornava cada vez mais consistente. Em casa, Clara sugeriu introduzir pequenas tarefas de autonomia. Miguel deveria colocar brinquedos em caixas, servir água para o cachorro, ou ajudar a organizar objetos simples. No início, ele resistiu. O movimento repetitivo e os sons das instruções pareciam sobrecarregá-lo. Mas o cachorro permanecia ao lado dele, oferecendo apoio silencioso, e gradualmente os gestos do menino se tornaram mais firmes, mais intencionais. Cada vitória vinha com esforço e pequenas frustrações. Miguel, ao tentar falar palavras completas, frequentemente se irritava e se retirava para um canto da sala. Mas o cachorro seguia, permanecendo imóvel até que ele se acalmasse. Essa presença constante começou a ensinar ao menino a importância da paciência e da persistência. Helena também enfrentava obstáculos. O trabalho extra, os cuidados com o animal, o acompanhamento terapêutico e a rotina escolar exigiam um equilíbrio delicado. Havia dias em que o cansaço a fazia questionar se todo o esforço valia a pena, mas os pequenos avanços de Miguel e os momentos de conexão com o cachorro renovavam sua determinação. Certa tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Miguel sentou-se no chão da sala e colocou a mão sobre a cabeça do cachorro. Os olhos dele se encheram de concentração. Ele respirou fundo e emitiu um som que se aproximava de uma palavra. Helena segurou a respiração, sentindo a magnitude daquele momento. O cachorro levantou a cabeça, olhou para Miguel e deu um pequeno latido de aprovação. O menino sorriu levemente, e Helena percebeu que cada obstáculo, cada dia difícil, cada lágrima, estava se transformando em algo maior do que esperava.
Ela entendeu, naquele instante, que não apenas Miguel estava aprendendo a se comunicar, mas toda a família estava aprendendo a ouvir, a esperar, a se conectar. O outono começou a colorir o bairro com tons de laranja e amarelo, e o ar carregava um frescor agradável, diferente do calor intenso que os dias anteriores traziam. Helena sentiu que aquele período marcava algo mais do que a mudança de estação. Era um ponto de virada, uma transformação visível que acontecia diante de seus olhos. Miguel estava sentado no quintal, com o cachorro Caramelo ao lado. A luz do fim de tarde tocava suavemente os cabelos do menino e refletia no pelo brilhante do animal. O silêncio do momento não era vazio, mas carregado de significado. Helena observava cada detalhe, a postura confiante de Miguel, o olhar sereno do cachorro, e a maneira como os dois se comunicavam sem pressa, com gestos e sons que pareciam ganhar forma a cada dia. Ela se aproximou devagar, sentando-se ao lado deles. Miguel olhou para ela, algo que antes ocorria raramente, e emitiu um som que se aproximava de uma palavra completa. O cachorro abanou a cauda, como se compreendesse o gesto. Helena segurou a respiração, emocionada. Ela sabia que todo o esforço, cada momento de paciência e dedicação, estava culminando ali. Nos meses anteriores, eles tinham enfrentado inúmeros desafios. As pequenas crises no cotidiano, os olhares preocupados de professores, o cansaço constante e as noites mal dormidas haviam testado sua persistência. Mas cada obstáculo superado se transformou em aprendizado, e cada avanço de Miguel reforçava o vínculo profundo entre ele e o cachorro. Aquela tarde, no quintal, era a prova disso. Miguel apontou para o cachorro, depois para Helena, e repetiu o som com maior clareza. Era uma comunicação rudimentar, mas carregada de intenção e significado. Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez, não era apenas esperança, era realidade. O cachorro Caramelo, silencioso como sempre, permaneceu ao lado do menino, oferecendo segurança e incentivo. Ele havia sido muito mais do que um animal de estimação. Tornará-se um elo entre Helena e Miguel, um mediador entre o silêncio e a comunicação. Helena percebeu que o que parecia improvável agora se tornava rotina, momentos de interação, aprendizado e carinho compartilhados entre os três. Nos dias seguintes, a conexão só cresceu. Miguel começou a reproduzir sons com mais frequência, apontar, tocar e reagir a estímulos externos com confiança. Cada gesto tinha um efeito, cada tentativa de palavra era celebrada em silêncio ou com sorrisos suaves. Helena sentia a presença do cachorro como uma âncora, um facilitador de cada pequena vitória. Uma manhã, Helena decidiu levar Miguel e o cachorro ao parque próximo. A grama estava úmida pela neblina da madrugada, e o ar fresco trazia o cheiro da terra molhada e das árvores. Miguel caminhava com passos firmes, segurando a mão de Helena, enquanto o cachorro avançava à frente, explorando o espaço com curiosidade tranquila. Quando chegaram a um banco sob uma árvore grande, Miguel soltou a mão da mãe e se aproximou do cachorro. Tocou o pelo dele, olhou em seus olhos e disse uma palavra completa, clara, carregada de intenção: amigo. Helena quase não acreditou. O som saiu firme, natural, sem esforço exagerado. Ela se abaixou, abraçou Miguel com cuidado, enquanto o cachorro se aproximava, como se comemorasse junto. Naquele instante, Helena sentiu que todas as barreiras, todos os dias de dúvida e medo, haviam sido transformados em algo maior: amor, paciência, esperança e conexão. A presença do cachorro não apenas mudou a vida de Miguel, mas transformou toda a família, unindo-os de uma forma que palavras sozinhas jamais poderiam expressar. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu de tons dourados. O cheiro da grama e da terra molhada preenchia o ar, e Helena observou os dois, lado a lado. O cachorro Caramelo, silencioso e fiel, e Miguel, finalmente encontrando sua voz. A vida deles não era perfeita, mas era completa. Cada som, cada gesto, cada olhar compartilhado era uma vitória conquistada com amor e esforço. E naquele quintal, sob o céu laranja do outono, Helena soube que suas vidas haviam mudado para sempre. Fim. Você chegou até aqui? Então comente tempo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.